Galera, bom dia. Agora aqui trabalhar com essa questãozinha de genética, pelo que eu estou vendo aí no gabarito, né? Ficaram algumas dúvidas, né? Então, vamos aqui. Dentro de probabilidade, né, em genética, nós temos algumas situações, algumas regrinhas, né, que precisam ser consideradas quando a gente vai resolver esse tipo de questão, tá? Então, veja bem, quando a gente fala da... Vou colocar aqui... Primeira coisa que a gente precisa considerar é o seguinte: quando a gente pega uma questão de genética, a gente precisa analisar parte por parte, né? Então, João de pigmentação normal da pele casou-se com Júlia de fenótipo igual ao seu. Então, João e Júlia têm o mesmo fenótipo, tá? E aí a gente lembra daquela regrinha seguinte: sabendo que eles têm uma filha albina, então Júlia e João têm pigmentação normal da pele, mas eles têm uma filha albina. Então, é aquela regra, né? Pais iguais com filhos diferentes, obrigatoriamente, esses pais são heterozigotos, não é isso? Então, uma vez que nós identificamos o genótipo deles, a gente vai, então, para o cruzamento aqui. Qual que é o cruzamento que a gente vai fazer, então? Nós vamos colocar o cruzamento de azão azim com azão azim, né? Então, eu tenho aqui azão azim de João, azão azim de Júlia, né? Primeiro com primeiro, azão azão, primeiro com o segundo, azão azim, segundo com o primeiro, azão azim, porque o alelo dominante tem que vir primeiro, segundo com o segundo, azim azim. Eles querem 3 crianças, sendo que 2 delas são albinas e uma tem pigmentação normal. A chance de ser albina é 1/4, então seria 1/4, 1/4 da outra e 3/4 da de pigmentação normal. Aí na genética nós temos a regra do I e nós temos a regra do OU. A regra do I, nós multiplicamos as probabilidades quando elas não se excluem, né? Então, ao mesmo tempo, o indivíduo tem as mesmas características, ou, ao mesmo tempo, eu tenho todas essas crianças. Então, é uma criança albina e outra criança albina e outra criança de pigmentação normal da pele, o que daria o resultado de 3/64. Porém, e aqui no ou, né, seria quando uma característica exclui a outra. Então, ou ela vai ter pigmentação normal da pele, ou ela vai ser uma menina. Então, nesse caso, uma exclui a outra, o que se faz é somar. Acontece que aqui a questão não terminou. Por quê? Porque eu não defini qual é a ordem em que essas crianças vão nascer. Então, elas podem ser albina, albina e pigmentação normal, que vai dar 3/64. Mas se a ordem for pigmentação normal, albina e albina, também dá 3/64. E se for albina, pigmentação normal da pele e albina, também vai dar 3/64. A questão é que dentro das normas de probabilidade, quando esta ordem não for estabelecida, eu preciso considerar todas as possíveis. Acontece que ela não tem como nascer em todas essas ordens ao mesmo tempo. Ou ela vai nascer em uma, ou em outra, ou em outra. Então, isso significa que aqui tem um ou. Ou nasceram as duas albinas primeiro e depois a de pigmentação normal, ou nasceu primeiro a de pigmentação normal e depois as duas albinas, ou nasceu uma albina, depois uma de pigmentação normal e depois a outra albina. De maneira que eu preciso finalizar a questão assim, ó, 3/64 mais 3/64 mais 3/64. Nosso resultado é 9/64. Esse aqui é o nosso resultado final, tá? Tomar muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Isso aqui, ó, é o nosso resultado. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de questão, porque a maioria para no 3/64. Mas a questão tem que seguir, tá? Ela precisa seguir. Há, inclusive, uma questão da própria Unimontes. Essa não é da Unimontes, foi eu que coloquei, mas ela é igual a essa, e a Unimontes parou no 3/64, deu isso como gabarito e nem tinha 9/64 como uma possibilidade de resposta. Mas é uma questão que está errada.
tá? É preciso que você dê continuidade, porque a probabilidade tem as suas regras, e dentro das regras de probabilidade, você precisa considerar se a ordem ela né, foi considerada ou se não foi considerada. Beleza? Mais tarde, tem mais vídeo por aqui. Valeu!